Se o seu problema é verbo, tempos e modos verbais, quero lhe informar que a partir de agora seus problemas acabaram. Eu sou a solução para os seus problemas. Seguinte, a partir de agora, a gente vai dar início aqui, pessoal, no nosso canal, a uma série de videoaulas aí voltadas para Enem e para vestibulares em geral. Então, nós vamos trabalhar questões de Enem, olha aqui a primeira, e questões de vestibulares. Português para concursos, para vestibulares e Enem, tá certo? Então, eu quero que você faça o seguinte: você vai pausando o vídeo e vai lendo as questões, os enunciados, e você vai conferindo aqui comigo. Como é que nós vamos fazer? Isso aqui, pessoal, não vai ser uma mera resolução de questões, não. Nós vamos partir de suporte teórico, tá aqui, para irmos direto para as questões. Então, a gente vai falar aqui tudo de verbo, só que vai ser pontual. Por exemplo, nessa questão 1, o que é que ele está pedindo sobre verbos? É isso aqui. Então, nós vamos falar, explicar primeiro isso aqui e vai para a aplicação. Depois, o que ele está pedindo na questão 2? Sobre verbos. É isso. Vamos ver o suporte teórico e vamos para a aplicação. É assim dá certo. Tá bom? Vamos nessa dinâmica aí que vai ficar show de bola. Vamos lá então. Questão número 1. Eu quero que você pause aqui primeiro. Pausa. Leu. Vem para o enunciado e para as alternativas. Pausa. Leu. Beleza. Então vamos ver o que ele está pedindo. Temos aqui o texto e ele diz: no relato, vou ler logo o enunciado, porque o enunciado, pessoal, já vai dar o direcionamento, ele já vai dizer o que é que ele quer que a gente faça, antes de eu ficar lendo o texto. Ele diz: no relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos narrados, destaca-se. Vamos lá. Gente, olha o que é que ele disse aqui: sequência dos eventos narrados. Vamos destacar isso aqui. Sequência dos eventos narrados. Ora, nós sabemos que para narrar nós precisamos de verbos para contar as coisas, dizer o que aconteceu. Então aqui ele fez uso desses verbos. E aqui, pessoal, ele tem aqui o seguinte: quais são as formas verbais aqui, ó? Ele diz aqui o seguinte: embarquei. Vamos destacar aqui primeiro os verbos. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso: destacar os verbos. Eu vou ter aqui o verbo embarquei, eu vou ter aqui o verbo escolhi, e eu vou ter também o verbo, deixa eu procurar aqui, o fiquei. Agora, observe o seguinte: eu vou pegar aqui outra cor, tá? E vou marcar os outros verbos. Eu tenho aqui o falara, e eu tenho também o passara, e eu tenho também o estivera. Certo. Portanto, temos aqui uma sequência narrativa e ele está utilizando os verbos para fazer isso. Observe um detalhe: os que estão de amarelo, eles são um determinado tempo verbal. Os que estão de verde são outro tempo verbal. São esses dois aqui. Então, aqui de amarelo você vai ter o pretérito perfeito, que indica um fato totalmente concluído no passado. Por exemplo, eu estudei para a prova. Estudei para a prova ontem. E essa ação, gente, estudei, ela tem um início, sei lá, começou às 2 da tarde, mas 1 hora eu terminei. Às 5 da tarde, por exemplo. Então, ele tem um início e tem um fim. Por isso que o nome dele é este aqui, perfeito. Per quer dizer todo, aí perfeito seria feito todo, tá bom? Perfeito. Ele é um tempo pretérito perfeito. Ele foi feito, teve um início e teve um final no passado. Beleza, até aí tudo bem. E o mais que perfeito? O mais que perfeito, ele é mais do que concluído, ou seja, ele foi concluído antes de outro, ele foi concluído no passado, por isso que ele é o pretérito, mas ele foi concluído antes de outro tempo que também estava no passado. E
Vamos lá. Olha só, quando cheguei, gente, esse aqui nós já sabemos que cheguei está no pretérito perfeito, tá? Ele começou e acabou no passado. E aí nós temos quem aqui, olha só, terminara. Então, pessoal, esse terminara significa tinha terminado. Vamos anotar aqui. Terminara é o mesmo que tinha terminado ou havia terminado. Tinha terminado ou havia terminado. Beleza. Certo. Então, terminara, tinha terminado. Fizera, tinha feito. Saíra, tinha saíra. Oh, desculpa, tinha saído. Pessoal, observe o seguinte. Qual dos dois acontece primeiro? Quando cheguei, ele já terminara o trabalho. Primeiro eu cheguei, ele terminou o trabalho depois, ou primeiro ele terminou o trabalho e depois eu cheguei? Primeiro ele terminou o trabalho. Então esse aqui, ó, ele aconteceu antes de outro também no passado. Então eu tenho aqui um passado e tenho aqui um passado. Este aqui, do terminara, foi anterior a este cheguei. Primeiro terminou o trabalho, depois eu cheguei. Então aqui há uma sequência. Concorda comigo que há uma sequência na narrativa? Primeiro um fato, depois outro, mas é tudo no passado, beleza. Pronto. Tem outro exemplo aqui, ó. Depois que saíra, ou seja, depois que tinha saído, começou a chover. Qual aconteceu primeiro? Primeiro, ele saiu. Depois é que veio a chuva. Esse começou é o pretérito perfeito. Então já guarde uma coisa bem aí. Pessoal, todas as formas que terminarem com ra, sem exceção, pertencem ao pretérito mais que perfeito. Beleza, entendi. Ótimo. E essa forma, pessoal, quantos verbos nós temos aqui, ó? Ele já terminara o trabalho. Ele já terminara o trabalho. Nesta oração aí, que nós temos um período composto. Quando cheguei, ele já terminara o trabalho. Mas nessa oração, nós temos duas orações. Nessa segunda, ele já terminara o trabalho. Quantos verbos nós temos? Um. E aqui na de baixo, depois que saíra, começou a chover. Depois que saíra, quantos verbos tem aí depois que saíra? Um. Então, aqui nós temos, gente, aqui, ó, nós temos é, a forma simples aqui, ó. Chegara, o filme terminara, ele fizera todo o trabalho, quer dizer, ele havia feito. Quando eu digo havia feito, eu tenho dois verbos, um auxiliar e um principal. Então, ele é composto. Ele vai ser o pretérito mais que perfeito, composto. E quando eu tenho só um verbo que termina com esse ra, terminara, fizera, comera, bebera, aí eu tenho a forma simples, mais que perfeito na forma simples. Então, você já entendeu o que que é, o que que significa esse mais que perfeito, acontece antes do perfeito, e, com base nisso, vamos agora responder a nossa questão. Então, ó, você vai pausar, vai ler o texto e vai depois pausar aqui, onde eu vou clicar, e vai ler as questões e responder e conferir comigo. Vamos lá. Em junho de 1913, embarquei para a Europa, a fim de me tratar no sanatório suíço. Ó, embarquei, escolhi o de Clavadel, né? Perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara. Opa, ó. Então ele escolheu, depois veio falara, ó. João Luso, que ali passara, quer dizer, que tinha passado por lá. Ou melhor, desculpa, que ali passara um inverno. Ele passou o inverno lá, né? Tinha passado o inverno lá. Então, primeiro, o João Luso passou o inverno lá. E depois foi que o narrador embarcou e escolheu de Clavadel. Então, gente, os fatos de Verde aconteceram primeiro, tá? Aí de lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Aí depois no outro verbo, fiquei na Suíça, tal. Então vamos ver agora o que que está acontecendo aí. Ele diz, letra A, na construção de frases curtas, ó, destaca-se a construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. Pessoal, as frases são curtas? Não, né? São curtas, não. E observe que ele diz: olha o tamanho. Em janeiro de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar no sanatório suíço. Não é curta. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos.
Não. Advérbio de lugar nem indica a progressão de fato, né, gente? Ó, o advérbio de lugar ele é estático, na verdade, né? No lugar X, naquela casa, naquela mesa, tá? E então na letra C, desculpa, alternância de tempos do pretérito. Sim, ele alternou entre o pretérito perfeito de amarelo e o pretérito mais que perfeito de verde. Ah, até aqui é verdade. Vamos ver se o resto se confirma. Para ordenar os acontecimentos, para ordenar, para colocar uma ordem. Primeiro aconteceu isso, depois este outro fato. Sim. Primeiro, gente, se você for olhar aqui uma leitura atenta, você vai perceber que os de verde aconteceram antes dos de amarelo. Ah, beleza. Portanto, este é o nosso gabarito. Então, isso aqui você vai, ó, verbo no Enem, pessoal. O pessoal diz, ah, a gramática cai no Enem? Cai, olha aí. Mais uma de verbo, tá? Ele diz, questão 2. Enem também, tá, gente? Não coloquei aqui, mas é do Enem. Esqueci de colocar Enem. Ó, nós temos aqui, pessoal. Professor, cadê o suporte teórico? Gente, nem vai precisar. Esse que temos aqui, ele nem vai precisar. Por quê? Porque aqui ele cobrou, aqui ele exigiu que você soubesse tão somente aquele conhecimento básico de que é pretérito, que é presente. Então, isso aí está bem básico. Você vai utilizar aqui, você vai mobilizar aqui, né, sua competência leitora. Aqui é uma habilidade que específica, mas que você tem que pelo menos saber, né, o que que é um verbo, para você poder. Então, não vai ter esse suporte teórico como este aqui, para embasar a resolução desta questão. Mas vamos ver como é que a gente vai agir diante de uma questão dessa daqui. Olha, ele diz cópia rápida e fácil. Vai ser bom, não foi? Aqui, gente, nós temos o futuro, vai ser. Esse futuro é o futuro do presente. O que que é o futuro do presente? Nós estamos neste momento agora, presente. Você está me assistindo, eu estou falando. Então, este momento é presente e vai ser um momento posterior ao presente. Então, é o futuro. E aí ele misturou aqui com o passado. Observe que ao fazer esse jogo, tá? Houve o quê? Houve uma transmitiu a ideia de rapidez, tá, gente? Ele colocou um fato no futuro, vai ser bom, e na sequência imediata ele fez uma afirmação com o verbo no pretérito. Não foi pretérito perfeito, foi, tá? Não foi, vai ser, não foi. Ser está no futuro. E aqui é o verbo ser também. Aqui não é o verbo ir, tá, gente? É o verbo ser no passado. Vai ser e foi. Vai ser é uma forma, é uma maneira informal de dizer será. Será é a maneira mais formal, tá bom? Então, por que que ele utilizou também, poderia explorar isso aqui, né? Por que que ele utilizou essa forma mais, essa maneira mais formal de se comunicar? É porque aqui se trata de um anúncio publicitário, então ele tem que ficar mais próximo do leitor, falar a linguagem do leitor, digamos assim, do público-alvo dele, que são as pessoas que estejam. Esse aqui de que é? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Então, o público leitor dele aqui são pessoas que estão interessadas em imprimir alguma coisa, né? Trabalha com isso aí, enfim. Então, vamos ver aqui as alternativas. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado. Ó, ele diz cópia rápida. Cópia rápida. Fácil, quer dizer, facilmente. Ele diz funcionando como estratégia de persuasão, de convencimento em relação ao consumidor do mercado gráfico. Aí ele diz: o recurso de linguagem verbal, ou seja, linguagem verbal, linguagem através de palavras, que contribui para esse destaque é o emprego de. O termo fácil no início do anúncio com foco no processo? Não, gente, não é o fácil que dá a ideia de rapidez. Não é. É esse corte imediato em que ele fez. Vai ser bom, não foi? Quer dizer, foi projetado para o futuro, mas na hora que terminou de falar já tava, já era, já virou passado, né? Foi bem rápido. Letra D. Então a letra A não é nosso gabarito. Letra D. Letra B. De adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. Nada a ver, né, gente?
A nitidez, então isso não tem a ver com destaque para isso aqui, ó, com rapidez, cadê? Uma qualidade do serviço, uma das qualidades, tá? Uma das qualidades. A rapidez é uma das qualidades. Rapidez. Então, observe que não tem nada a ver, esse adjetivo não tem nada a ver aqui com valorizar a nitidez da impressão. Não tem nada, a nitidez da impressão não tem a ver com a rapidez da impressão. Letra C, das formas verbais do futuro e do pretérito na sequência, sim. Então, aqui observe que nós temos a questão da sequência, novamente, né? Semelhante ao que ocorreu na questão 1, essa sequência temporal, ela é fundamental para que haja esse efeito aqui de rapidez na mensagem, tá? Então, é isso. Vamos aqui para mais uma questão. Coloca aí nos comentários se você está acertando e se você já sabia, já conhecia essas questões, se já havia feito anteriormente, tá? Coloca aí para mim também, por favor. Isso aí é uma curiosidade que a gente fica se perguntando quando aparecem as visualizações para a gente. A gente diz, poxa, de onde será essa pessoa? De onde será que estão me vendo? Eu estou falando aqui da cidade de Teresina. E você está onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas? A gente fica muito feliz quando vê o alcance, né? Pessoas. É interessante isso. Eu acho fantástico essa comunicação. Pessoas tão distantes, mas ao mesmo tempo estamos aqui, né? Como se estivéssemos tete a tete, cara a cara, conversando, batendo um papo sobre gramática. Vamos agora, pessoal, para uma questão da Unicamp. Então, você que vai fazer vestibular aí para a Unicamp, ou vestibulares em geral, né? Porque o português ele é um só. O português não vai mudar a cada vestibular, a cada banca examinadora vai ser um português diferente. Não existe isso, tá bom? Então vamos lá, ele diz: as gramáticas costumam definir os tempos verbais de forma simplificada. Certo. Ele diz que Lindley Sintra e Celso Cunha, por exemplo, em sua nova gramática de português contemporâneo, dizem que o futuro designa um fato ocorrido após o momento presente. É o que eu acabei de falar para vocês há pouco. Observe como o escritor Bastos Tigre brinca com essa noção de futuro, tá, gente? Para dar uma interpretação engraçada para o sétimo mandamento. Pausa esse vídeo agora, responde, leia a questão, responde e confere conosco aqui a resposta. Tá bom, gente? Então ele diz: qual é a interpretação usual, por exemplo, de um pastor, de um padre, um rabino, um líder religioso para esse mandamento? Ora, ele diz o que? A interpretação o quê? Que as pessoas não devem furtar, não devem cometer esse pecado. É um dos mandamentos bíblicos, certo? E esse seria a interpretação usual. Eu acho que essa você conseguiu matar, acertar. Qual a interpretação feita por Bastos Tigre? E aí, gente, aqui para fazer essa brincadeira, quando ele diz não furtarás, ora, o segredo está aqui, não é? No tempo futuro. Gente, se é o tempo futuro, alguém há de pensar, quem vai cometer esse crime, né, de furtar, vai dizer, eu não posso furtar no futuro, mas no presente eu posso, porque aqui está dizendo, não furtarás, ou seja, amanhã, mas hoje eu posso. Se ele tivesse dito, não furtes, aí tudo bem, eu não iria furtar hoje. Essa seria a brincadeira, né? Então essa é a interpretação. Então aqui, gente, ele queria que você dissesse, é, que você interprete dessa maneira. Então aqui é o futuro com o valor de presente, tá? Refere-se a acontecimentos aqui, pessoal, acontecimentos anteriores ao momento da fala. Esse é o conceito tradicional, tá? Desculpa, falei anteriores, acontecimentos posteriores ao momento da fala. Então, isso é o futuro. Aqui nós temos o quê? A interpretação foi bem ao pé da letra, tá? Foi bem convencional, tá bom? Então, ele diz: amanhã, é só amanhã que eu não vou poder furtar, mas hoje eu posso. Pronto. Só isso. Então, aqui nós estamos vendo que verbo, pessoal, é cobrado de que maneira? Qual é a abordagem nos concursos? Desculpa, nas bancas que elaboram vestibulares, Unicamp, FUVEST, o INEP. Estamos vendo aqui que a abordagem ela é o quê? Funcional da gramática, tá bom?
Então não vá se perder aí estudando só a teoria, fazendo um curso que não tem o foco voltado imediatamente para trabalhar as questões, trabalhar o tópico gramatical já ali com base nas questões propriamente, tá? Diretamente, melhor dizendo. Vamos então para mais uma questão. Questão de número 4. Ele diz, assim se explica. Ah, desculpa, vamos olhar aqui o enunciado da questão, pessoal. Sempre eu parto dos enunciados porque ele é que vai dar o direcionamento. O que é que ele quer que eu faça? Depois eu vou olhar no texto. Gente, aqui essa palavrinha, ó, essa palavrinha saiu. Aqui é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E de acordo com o novo acordo ortográfico, 2009 não é mais acentuada. Então vamos ver aqui. Ele diz, as formas verbais, vamos ver o que que ele quer. As formas verbais tinham passado e a forma viriam, traduzem a ideia de anterioridade e de posterioridade em relação ao fato expresso por qual palavra. Gente, nós já vimos aqui naquele esquema inicial, tá? Que o pretérito mais que perfeito é um fato no passado ocorrido antes de outro, que também foi no passado. Já vimos o que é. E aí ele volta aqui para o futuro. Já vimos um pouco sobre o futuro. E o que é que nós precisamos saber mais sobre o futuro? Tá aqui, ó. Este tópico aqui, este pedaço aqui a gente já viu. Agora nós vamos falar sobre o futuro do pretérito. Como assim futuro do pretérito? Pessoal, esses nomes, essas nomenclaturas, elas não são à toa, tá? Os caras não criaram porque acharam bonito. Aí, não, vamos deixar esse mesmo. Tem uma razão de ser, tem uma lógica. Qual é a lógica? Por que que não é futuro do pretérito? Ele é futuro pelo seguinte: imagina que eu encontrei você em uma casa lotérica antes de ontem e você estava lá jogando na Mega Sena. Isso foi antes de ontem, no passado. E você disse para mim, ó, eu vou ganhar, professor, eu vou ganhar na Mega Sena. Eu ganharei, eu ganharei. Antes de ontem você falou isso. Eu cheguei à lotérica, fato no passado. E você disse para mim, eu ganharei. Você fez o jogo e disse que iria. Quando eu cheguei, você já havia feito o seu jogo. Quando eu cheguei lá, você já havia jogado. Então aqui já foi pretérito e depois aconteceu o quê? Depois não. Primeiro você jogou, você havia jogado e eu cheguei depois. E você ainda disse assim: olha, joguei e vou ganhar na Mega Sena. Ganharei na Mega Sena. Então, pessoal, você falou uma frase naquele dia que foi presente, naquela hora lá estava presente. Naquele momento foi o momento presente, que hoje virou passado. Naquele momento presente você disse: eu ganharei. Hoje, que já esse fato já passou, você disse que havia jogado, pretérito mais que perfeito, naquele dia, né? Quando eu cheguei, você já havia jogado, e disse que ganharia. Ganharia, tudo que terminar com ria, nós já vimos que a marca do pretérito mais que perfeito é o ra. E a marca do ganhar do futuro do pretérito é o ria. Sem exceção, tudo que terminar com ria é futuro do pretérito. Ganharia, faria, faríamos, diríamos, tudo tem iria no meio, tá bom? Só muda o eis, né? No vós iríeis. Mas o restante, tudo que terminar com, tudo que tem ria é futuro do pretérito. E indica o quê? Uma ação futura em relação ao momento passado. Te encontrei antes de ontem. Quando eu cheguei à lotérica, tu já havias jogado e então você falou para mim, olha, eu ganharei. Ou seja, tu disseste naquele dia que ganharia. Então foi no passado e você disse uma coisa para o futuro. Eu ganharia, eu ganharei. Então você disse que ganharia. Pronto, está explicado. E agora nós vamos trabalhar isso aqui nessa questão da FUVEST. Tinham passado outros, olha só. Vamos dar uma olhada, gente, no texto. Essa leitura é importante, ler o texto todo para a gente situar o contexto aqui, porque ele vai pedir a questão no contexto. Ó. Ele diz: as formas verbais traduzem ideia, respectivamente, de anterioridade e de posterioridade, já explicamos isso, em relação a que fato expresso? Qual foi o que estava acontecendo? Qual foi o contexto em que eles tinham passado e viriam, em que aconteceram esses verbos aí, essas falas com esses verbos? Que foi que aconteceu? Então aqui, por isso que
eu vou ter que ler a questão primeiro para me direcionar quanto ao que eu vou fazer no texto. Que tipo de leitura eu vou fazer nisso? Eu vou olhar o que nesse texto? A questão já me disse, já me direcionou. Então vamos ler. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy. Um dandy é um Mauricinho, como então dizíamos. Montara, então, assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu então ele estava debaixo da janela da moça lá, Capitu. E aí aconteceu o quê? Isso daqui, a passagem de um cavaleiro, um Mauricinho. Ele estava lá, naquele momento, naquele lugar, debaixo da janela de Capitu, e aconteceu isso, a passagem de um cavaleiro, um Mauricinho. Esse cavaleiro montava um belo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz. Figura e postura esbeltas, esse cavaleiro que passou lá, né? A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros cavaleiros, e ainda outros cavaleiros viriam. Então, naquele momento em que ele estava lá, já tinham. Então, aqui é uma sequência, né, na narrativa. Primeiro, haviam passado uns, e ainda viriam outros passar também depois, posteriormente. Todos iam às suas namoradas. Então, gente, qual foi o fato aqui? Olha só. Essa tinham passado e viriam traduzem a ideia de anterioridade, fato anterior e fato posterior, em relação a que fato, a que acontecimento. Passaram uns antes e outros viriam passar depois. Então ele se refere, opa, desculpa, pronto. Se refere o quê? A passagem. Então ele estava lá debaixo do, né, da janela de Capitu e aconteceu isso, a passagem de um cavaleiro. Já haviam passado outros cavaleiros e outros viriam depois, tá bom? Portanto, passagem, questão tranquila. Então, pessoal, se você curtiu isso daí? Achou que a aula foi produtiva? Já deixa aí comentários pra gente, coloca aí o nosso joinha, se inscreve e fica com a gente porque nós vamos dar início aí a essa série de vídeos, tá? Nós trabalhamos com concurso, mas também agora estamos também já trabalhamos também já há algum tempo também com vestibulares, Enem, e no vídeo é a primeira vez que estamos colocando, e vamos colocar vários também. Vamos continuar, claro, na nossa linha de concurso, mas vamos continuar vamos dar início agora a questões para o vestibular. Tá certo? Fica conosco, que esse foi só o primeiro vídeo. Vamos falar mais sobre verbos posteriormente. Tá certo? Um abraço e até o nosso próximo encontro.